Fala, bolas de fogo! Chegamos aqui para, eu diria que, uma das tarefas mais ingratas que sobra para um professor de português, que é corrigir no mesmo dia, o quê? Essa prova maravilhosa aqui, ó. Essa prova do MPU Analista, né, que foi aplicada no dia 4/5, ou seja, hoje, tira esse zero aqui, vai que esse zero aqui não precisa, 4/5, pela manhã, né, então foi aplicada pela manhã, e nós temos uma prova interessante, tá? Interessantezinha aqui para a gente dar uma analisada. O objetivo é apresentar um gabarito preliminar, vou discutir algumas coisas, claro, mas só consigo discutir profundamente a partir do momento que nós tivermos o quê? O gabarito oficial. Tudo bem? Vamos lá, vamos ver o que a gente vai ter aqui, ó. Opa, para começar, se você ainda não se inscreveu no canal, tropeçou e chegou aqui, já se inscreve. Se você não entrou no grupo do Bola de Fogo, entra, ele está sendo reformulado, mas pode entrar. E Prof. Wagner Santos também está aí disponível para vocês lá no nosso querido Instagram. Segue a gente, tá? Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos começar aqui sem mais delongas, porque você quer resposta. Vamos junto, ó. Leia o texto abaixo. O problema em matéria de audição vem do fato de que o cérebro é um órgão muito rápido e que se pensa muito mais depressa do que se fala. Assim que escutamos uma pessoa, solicitamos ao cérebro que trabalhe muito mais lentamente em comparação com sua capacidade. Entretanto, não chegamos a reduzir a velocidade do cérebro. Enquanto registramos as palavras transmitidas pelo emissor, o cérebro continua a tratar as centenas de palavras e a fazer associações de ideias. Em outros termos, quando escutamos, nos resta algum tempo livre para pensar. É o emprego desse tempo livre que o torna a escuta boa ou má. Beleza? Pegou aqui. Qual é a ideia do texto? Falando sobre o cérebro no momento da escuta, tá? Vamos ver o que a questão nos diz. Levando em consideração que o conteúdo temático do texto é de difícil acesso pelo leitor comum, esse é um texto, considero um texto de divulgação científica, o processo utilizado para tornar esse conteúdo mais claro foi indicar a estruturação do texto no início da leitura? Não temos essa visão aqui, tá? Não tem a estruturação, ele não apresenta, vou apresentar para começar, isso que seria a estruturação, ok? Acrescentar exemplos práticos no texto. Aqui, ó, é uma distratora, porque acrescentar exemplos práticos é básico para qualquer forma de apresentação de tema científico, beleza? Não vejo isso como uma forma de facilitar o acesso pelo leitor comum, mas a compreensão de todos daquilo que está sendo dito, não somente do leitor comum. Tudo bem? Pegou? Vamos lá, perdoa aí, gente, se vocês ouviram a latição. Reformular as ideias já dadas. Para mim, eis aqui a nossa resposta a essa questão. Então, resposta do Bola de Fogo é exatamente letra C de caraca, moleque, que dia que é isso? Por quê? Esse trecho, ó, em outros termos, piripipi, até pensar, reavalia ou reapresenta a ideia anterior. Qual é a ideia anterior? Do exemplo. Ou seja, se eu tivesse usado o exemplo para facilitar a vida das pessoas, não faria sentido eu reformular essas informações. Então eu reformulo exatamente para ter certeza que as pessoas entenderam. Utilizar sinônimos mais comuns para termos difíceis não é o caso aqui, a gente não tem essa troca por sinônimos no decorrer do texto, tá? Repetir informações com os mesmos termos não faria o menor sentido, então também não serve. Então eu diria que eu tenho duas distratoras aqui, ó, a letra B e a letra D, mas vou de letra C. Tudo bem? Pegou visão? Bora que só bora. A questão seguinte é uma questão muito FGVística, que é uma questão muito do texto. Presta atenção no que ele diz aqui, ó. Todas as frases abaixo contêm pleonasmos, ou seja, repetições desnecessárias de palavras que foram modificadas na reescritura dessas frases. A frase em que o processo de reescrituração não elimina o pleonasmo original é: tenho desejo de rever de novo, aqui está o pleonasmo, o filme O Protetor 2. Tenho desejo de ver de novo. Beleza. Eliminou-se o pleonasmo, porque rever faz pleonasmo com de novo, ok? Segundo ele crê, segundo ele crê que esse vocábulo é um neologismo. Ele crê que esse vocábulo é um neologismo. Beleza, aqui ficou bem claro qual era o pleonasmo, né? Segundo ele, ou seja, segundo eu,
Para mim, eu penso isso. Seria mais ou menos essa a ideia, tá? Os alunos dessa turma mutuamente se ajudam. O problema tá onde? Aqui, ó, pipipipopopó, se ajudam. Não eliminou-se porque... Aliás, eliminou-se não serve como resposta, né? Porque ele diz, ó, os alunos dessa turma se ajudam. Nesse caso, o C é o que nós chamamos de reflexivo recíproco, né? É aquela ideia reflexiva de que o sujeito pratica em si mesmo a ação verbal. Então, um ajuda ao outro. A letra D é o gabarito do bola de fogo. Ó, bola de fogo vem aqui na letra D. Ainda que quem me mandou a prova, que na verdade foi uma pessoa que mandou para outra, que até chegar em mim, não marcou corretamente qual seria a ideia, né? Os exterminadores de insetos eliminaram completamente as pulgas dos cães. Aqui está a ideia, porque eliminar só pode ser completamente. Ninguém elimina nada parcialmente. Então a resposta para o bola de fogo é letra D, exatamente por conta da ideia de que não há como eliminar metade da coisa. Não há como eliminar se não for completamente. Eliminar sem ser como completamente. Certo? Aqui embaixo, acho que só se eles pirarem muito, ó, analisaram a situação e depois, em seguida, propuseram soluções. Analisaram a situação, em seguida, propuseram soluções. Ainda que eu acho que, para ser muito sincero com vocês, esse em seguida até embaixo é desnecessário, tá? Ele é desnecessário também. Por isso que eu não acharia estranho se eles viessem de letra E, tá? Mas para mim é letra D, porque em seguida tá uma marcação de clareza nesse texto. Fechou? Bora ver o que a gente tem na próxima questão? Meu Deus do céu, muita coisa, né? Observe a frase. Observe a frase. Presta atenção, vamos lá. Observe a frase. Ele ficou esgotado porque correu muito. Nessa frase, nós temos uma relação causal, certo? É uma causal porque a ideia de porque correu muito indica a motivação, ou seja, o que causou o esgotamento do Brodinho, do Wagner, né? Qualquer corridinha, no caso. A maneira de reescrevê-la que modifica o seu sentido original é: se ele correu muito, ficou esgotado. Já é de primeira. Bola de fogo aqui, ó. Bola de fire vai de letra A de gabarito. Porque se ele correu muito, ficou esgotado, apresenta uma relação de condição. Condiciona-se. Condição, vai. É porque eu falei condiciona-se, quase é um condiciona-se quem? Condição, certo? Por que condição? Ele ficará esgotado caso ele tenha corrido muito. Aí eu jogo para a ideia da possibilidade. Na letra B, ó, ele sentiu-se esgotado por ter corrido muito. Perfeito, ó. Por ter corrido muito é uma redução, inclusive, de correu muito, tá? Então, é uma reduzida com o mesmo valor de quê? De causa. Já que correu muito, sentiu-se esgotado. Causa também. Lembrando que o já que aqui, que durante muito tempo passou com as pessoas discutindo se ele era válido ou não, é causal barra explicativo, né? Porque correu muito, ficou esgotado. A gente não recomenda essa construção iniciada pelo porquê, seria como correu muito, ficou esgotado, mas não muda a ideia de causa. Seu esgotamento ocorreu por ter corrido muito. Também temos uma relação de causa, então eu acho que aqui não tem discussão. Letra A de primeirona aqui, junto com o nosso coleguinha que mandou a prova para mim. Tudo bem? Letra Azinha aqui. Bora que só bora? Bora para a próxima questão. Vamos lá. Questão 4. Vamos ver o que a gente tem agora aqui na questão 4. Vem comigo. Essa é uma questão muito típica da FGV. Por quê? Ela é uma das poucas bancas, como eu passei muito tempo dizendo para vocês, que vai trabalhar com essa criatura aqui, ó, hiperônimo. O que é um hiperônimo? Basta vocês lembrarem que o hiperônimo é o conjunto, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó.
instrumentos musicais, você já vai chegar à conclusão de qual é a resposta, né? E aqui dentro eu coloco, ó, violão, tambor, violino, ou seja, o hiperônimo é um termo de sentido amplo, que abarca os outros. É como se fosse o conjunto no qual eu coloco os termos específicos. Aí ele diz o seguinte: todas as frases abaixo empregam processos para evitar-se a repetição de termos idênticos. A frase em que o processo usado foi a utilização de um termo de sentido mais geral hiperônimo é, vamos ver? A letra A não nos serve porque meus alunos estudaram bastante e por isso merecem uma recompensa. Aqui é uma coesão referencial por pronominalização, pronome, tá? Entrou na avenida batendo tambor, mas o instrumento não resistiu muito tempo. É isso. O sentido mais geral é na letra B. O bola de fogo vai de letra B de bola de fogo. Por quê? Instrumento, foi até o exemplo que eu de propósito usei para vocês, é um hiperônimo. Certo? É uma hiperonomia. Tranquilo? Letra C, que foi a do coleguinha, ó. Arrumando os discos, decidi vender aqueles. Também é um processo de pronominalização, um pronome demonstrativo, né? Eu troco por um pronome. O proprietário do imóvel reuniu os inquilinos e, após alguns minutos, esse grande orador aqui é uma referenciação que a gente poderia dizer por sinonímia, nesse caso, uma sinonímia contextual, ou retomada por expressão equivalente, né? Que aí, expressão equivalente, que também funciona muito bem nessa construção aqui. Trago suas fotografias para que eu as possa ver. Aliás, traga, perdão, né? Traga suas fotografias... Fotografia com raça negra. Para que eu as possa ver. As minhas fotos eu mostro depois. Essa aqui eu tenho uma retomada por abreviação, que também é uma das coisas que a FGVEX gosta pra caramba. Beleza? Pegou a visão? Vamos ver? Vamos pra próxima, vamos lá. Eu tô indo o mais rápido possível aqui para vocês não perderem, tá? Para que vocês não se percam não percam tempo. Vocês querem as respostas? Vamos nas respostas depois. Com o gabarito feito, com o gabarito oficial apresentado, a gente volta e discute. Tranquilo? Vamos lá. Essa eu considero, pelo menos das que a gente corrigiu até agora, a questão mais tensa. Por quê? Olha só, em todas as frases abaixo, há termos de ligação sublinhados, beleza. A frase em que esse termo se refere à estruturação do texto, ou seja, continuidade do texto, e não a fatos reais, cara, é muito tenso isso aqui. Sabe por quê? Porque, na realidade, isso aqui é muito discutível. Muito discutível. Muito, mas é muito mesmo. Vou resolver para vocês aqui a partir de uma noção interpretativa, né? Vamos lá. Cheguei atrasado ao trabalho e, por causa disso, fui multado em 10%. Beleza. Não considero essa como a nossa resposta, porque, ó, por causa disso, faz referência ao fato de chegar atrasado, então, fato real. Beleza? À proporção que leio o livro, mais me apaixono pela figura humana de Van Gogh. Então, aqui eu tenho a proporção que eu leio o livro, é um fato real, porque eu estou dando a ideia de que uma ação que ocorre. Por isso que eu vou considerar aqui como sendo uma noção de fato real, né? Uma ação que está ocorrendo que leva à próxima, beleza? A minha resposta, ainda que eu entenda que pode ser que aqui, ó, dê treta, a resposta do Bola de Fogo é a letra C. Logo após o relato de sua doença, o personagem interrompeu a narrativa por vários dias. Opa. Se eu tirar, não faz sentido, né? E aqui serve para dar o quê? Uma noção de continuidade. Aqui é a ideia de continuidade do texto. Não é uma ideia com a qual você vai trabalhar a partir da ideia da apresentação de um... Não se refere a um fato, né? Se refere à ideia exatamente de continuidade, o que a gente poderia chamar, inclusive, de... meu Deus do céu. Progressão do texto. A ideia de uma progressão temporal ocorrendo dentro desse texto. Na letra D, ó,
os estudantes ficaram tão chateados com os resultados da prova que decidiram fazer greve. Não vou considerar fato real porque eu tenho uma relação de causa e consequência. Ó, causa e consequência. E a última, eu vou discordar do nosso coleguinha, porque os alunos leram os livros encomendados pelo mestre, mas alguns deles não apreciaram a tarefa, na ideia de que você esperava, já que eles leram, que eles tivessem apreciado. Esse mas, por apresentar uma noção de oposição, para mim, é um fato real. É ele que vai marcar a ideia de realidade aqui, tá? Então, eu vou de letra C. Pode ser que eu tropece e realmente seja a letra E? Pode, como eu disse para vocês. Corrigir questão da FGV no dia do lançamento é a tarefa mais ingrata que alguém pode ter na vida. Tudo bem? Vamos junto? Vamos lá. Questãozinha número 6, nós temos o seguinte, presta atenção, ó. Em todas as frases abaixo, presta atenção, as orações adjetivas sublinhadas foram substituídas por termos de sentido equivalente. Isso aqui, ó, é a cara da FGVEX. Tá? Então, ó, a cara da FGVEX, beleza? A única substituição que mostra um termo equivalente de sentido diferente do que se mostra na oração sublinhada é: o secretário tem um caráter que muda frequentemente. Muda frequentemente é instável, beleza? Então, aqui eu tenho equivalência, tá? Presta atenção. Ele mostra um tipo de risada que se comunica facilmente. Estridente, presta atenção, ó, estridente é meio tenso. Por quê? Pode ser que um tipo de risada que se comunica facilmente seja, esse que se comunica facilmente, seja, na minha opiniãozinha, a ideia de um eufemismo para estridente. Mas não tem nada dentro do que se comunica facilmente, tinha que ser barulhenta, que ataca os ouvidos, né? Então, para mim, bola de fogo, concordo com o nosso colega e vou aqui, ó, gabarito do bola de fogo é exatamente letra B de bola de fogo, tá? Era um político que sabia ser esperto, que sabia tirar partido das circunstâncias, era um político esperto, beleza. Vejo aqui completa construção. Era um homem que mantinha sua palavra, era um homem honrado, perfeito. Eles tinham prestado ajuda a uma população que morria de fome, uma população faminta. Beleza. Para mim não tem discussão. Vamos de letra B, porque a gente queria aquela que viesse com o sentido, ó. É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirar, tá? Achei essa questão aqui bem a cara da FGV, mas bem a cara da FGV para esse tipo de questão também. Normalmente não é nada muito discutível. Onde é que normalmente está o pega? Em você entender o que é estridente. Tudo bem? Bora que só bora. Vamos lá. Próxima questãozinha. Questão 7. Estamos chegando no meio da prova, hein? Vou beber uma água. As frases abaixo mostram uma palavra sublinhada para a qual se apresenta um substituto entre parênteses. A frase em que o novo termo assinala uma progressão ascendente, ou seja, a gente vai trabalhar com um aumento, uma palavra que traga uma informação mais forte. Vou botar dessa forma aqui para a gente entender de maneira mais tranquila, tá? Picasso era um pintor talentoso. De talentoso para genial, a gente tem um salto de progressão. Realmente tem. Aqui, ó, beleza. Respostinha, letra A. Bola de fogo vai de letra A também, tá? Genial é muito mais, é mais do que talentoso e leva em consideração o talento. Um conflito opõe patrões empregados, uma diferença. Para mim, eles são sinônimos de mesma intensidade, tá? Aqui, ó, igual intensidade. Foram feitos progressos notáveis, progressos apreciáveis. Para mim, é uma progressão decrescente, dependendo do valor que a gente der a apreciáveis, beleza? A conferencista falava de forma polida, de forma delicada. São diferentes e não são evolutivos, tá? São diferentes. Por que eles são diferentes, Wagner? Porque polido significa educado e não necessariamente delicado. Seus termos foram grosseiros, seus termos foram vulgares. Para mim, aqui eu tenho uma progressão descendente.
Descendente. Olha, ainda você colocou descendente com C, só que mané. Descendente. Beleza? Tranquilo? Pegou? Aqui eu acho uma questão também bastante tranquila da gente ver. Só precisava ficar atento sempre a essa noção aqui, ó, de ascendente. Então vocês tinham que caçar uma progressão que crescesse. Tudo bem? Bora para a próxima questão. Vamos lá. Na próxima questão nós temos o seguinte, ó. A definição de um vocábulo deve respeitar, presta atenção, ó, a natureza do vocábulo. Entre as definições abaixo, aquela que procede desse modo, ou seja, que respeita, tá? Tornando-se uma definição válida é, vamos prestar atenção, refutação, destruir por argumentos sólidos as afirmações de outrem. Ixi Maria, e agora? Destruir é o grande problema aqui nesse ponto, tá? Não vou deletrar de jeito nenhum, certo? Molestar, quando se provoca violência a alguém. Nesse caso aqui eu vou marcar e vou voltar depois para a gente discutir, ó. Indolente, deixar de trabalhar, ficar passivo. Ok. A segunda boa. Sucintamente, expressar-se em poucas palavras, boa também, né? Correto, aquele que age com correção. E agora, meu Deus do céu, o que você vai pensar, meu Deus? O que a gente vai imaginar aqui? Então vamos lá, vamos ver o que a gente quer de novo, ó. Essa aqui é boa também, certo? Então, deve respeitar a natureza do vocábulo. Molestar, quando se provoca violência a alguém? Não, tá? Indolente, deixar de trabalhar, ficar passivo? Também não. Para mim, indolente, ó, é ou preguiçoso ou alguém que responde. Você foi muito indolente, tá? Responder alguém que não deveria. No fundo, para mim, a resposta na letra D é a mais correta. Sucintamente, expressar-se em poucas palavras, de forma sucinta. Para mim, para o Bola de Fogo, a letra D é o nosso gabarito. Correto, aquele que age com correção, é uma das possibilidades, mas a natureza de correto é algo que está certo. Essa questão aqui é capciosa, hein, gente? Está certo. É uma questão que acho que pode rolar aqui uma divergência, e aí o pau vai comer, porque nesse caso aqui a gente tem possibilidade de entender não a natureza, é mais ou menos a ideia do seguinte. O que ele quer dizer com deve respeitar a natureza do vocábulo? Literalmente é denotação. Ele quer aquele sentido denotativo, tá? Beleza? E que não esteja ampliado nem nada disso. Bora que só bora? Bora para número 9, vamos lá. Observe o seguinte texto, presta atenção. Nem sempre os ditados populares dão aulas positivas, como dizia Milor Fernandes. Devagar se vai ao longe, mas quando se chega lá, não se encontra mais ninguém. Essa ideia não é positiva, tá? Aqui, ó, o Milor se utilizou daquilo que a gente chama de ironia, né? Ele pegou uma informação positiva, devagar se vai ao longe, e ele acrescenta uma informação que mostra que isso pode ser ruim. Ir lentamente, ir devagar, ó, ir devagar, pode fazer com que não tenha mais ninguém lá, ó. Pode dar treta. Vamos colocar assim? Então aqui a ideia é a seguinte, ó. Nesse texto, a citação tem função D. A citação é tudo isso aqui, ó. Devagar, até aqui, tá até o final. Devagar, você vai ao longe, mas quando ele, para que ele usou essa citação? Participar da descoberta de um texto que traz prazer? Não, não é esse o objetivo, né? Fazer progredir culturalmente um texto? Não. Ainda que faça, ok? Dar a conhecer uma opinião diversa? Não, ela confirma. Como dizem os meus alunos,
Muito pelo contrário, professor. Indicar algo que apoia a ideia do texto. Perfeito, né? Por que vai ser letra D nesse caso? Porque ele traz o exemplo para mostrar que nem sempre o que acontece, os ditados vão dar realmente ideias positivas. Pegou? Ou trazer informações positivas, né? Fornecer um exemplo típico do estilo de um autor, ainda que seja também, aqui a gente tem todas as possibilidades, né? Tirando a letra C, eu acho que a letra A, a letra B e a letra E são possíveis, mas não é o objetivo do uso, mas são possíveis, porque isso é a cara do Milor. O Milor é um cara irônico o tempo inteiro. Era, não sei, morreu, né? Eu acho que morreu. Certo? Tudo é como dizia Milor, né? Então, fechou? Nesse caso, respostinha, letra D, concordo com o nosso colega. Bora que só bora? Bora para a próxima, vamos lá. Na próxima questão temos o seguinte, ó. Observe a seguinte frase. Dá-lhes o dinheiro necessário. Interessante, ó. A única forma, presta atenção, ó. A única frase em que houve uma forma adequada de apassivação dessa frase é, você vai pensar, a ideia do seguinte, ó. Aqui é voz ativa, certo? Então eu tenho duas possibilidades. O dinheiro tem que ser o nosso sujeito. O dinheiro necessário, o sujeito é inteiro, né? O núcleo é o sujeito, né? O núcleo é dinheiro, perdão. O dinheiro necessário lhes será dado. Aqui é a forma mais direta. Ou então, dar-se-á o dinheiro necessário. O que a gente pode pensar aqui, ó? Presta atenção. Nessa relação, olha que doideira. Isso aqui é se a gente estivesse trabalhando com... é meio tenso. Porque aqui é dar o dinheiro necessário a eles. Certo? Beleza. Que lhe seja dado o dinheiro necessário. Não faz sentido ser. Por que não? Que lhe seja dado o dinheiro necessário seja dado a eles. Beleza. O problema é esse que. E aí? Esse dá-lhes o dinheiro necessário. O que você acha? Esse dá, olha que doideira isso aqui. Olha que maluquice essa história, ó. Esse dá é o que, jovens? Isso aqui é um imperativo. É uma ordem. Certo? É imperativo, não é o dar. Dar-lhes o dinheiro necessário. É o imperativo. A resposta é a letra A, sim. Que lhe seja dado o dinheiro necessário. A resposta é a letra A, porque aqui, ó, mantém o imperativo. O problema é esse. Que lhe seja. Que seja dado. Certo? Dar-se-lhes o dinheiro necessário não mudou nada, não apassivou. O dinheiro necessário lhes será dado. Aqui é como se a gente tivesse uma afirmativa e não um imperativo. E é pesada essa questão aqui, ó. Tens-lhe dado o dinheiro necessário? Não. O dinheiro necessário lhes teria sido dado também não, tá? Vai ser que lhe seja dado o dinheiro necessário. Por quê? Para manter a ideia de imperativo. Para manter a ideia de ordem. Eu vou ser sincero que eu li rapidinho a questão antes de começar e eu já estava indo na letra C, tanto que montei aqui, né, ó. Mas não é. É que lhe seja dado o dinheiro necessário, sim, para manter a leitura do imperativo. Dá-lhes o dinheiro necessário, tá? Vamos em frente, vamos lá, e depois a gente volta para discutir num próximo vídeo, ok? Todas as frases mostram solicitações ou conselhos de forma direta e indireta. A frase que mostra uma forma indireta, então, ó, solicitação ou conselho, e agora eu quero de forma indireta. Tudo bem? Pegou visão? Você aceita uma sobremesa? Aqui é de forma direta.
Não nos serve, né? Proíbo você de continuar essa história. Forma direta. Aconselho a todos a leitura de Guimarães Rosa. Eu não sei o que são essas bolinhas aqui que ela fez aqui. Tudo bem, né? Tudo bem? Fechou? Então aqui, ó, aconselho é forma direta. Forma direta. Não é distrator agora, não, é direta. Eu te peço para comprares a casa. E agora? O que você acha? Eu vou concordar que é a letra E. Por quê que eu vou concordar que é a letra E? Porque essa frase tem um conselho que é a ideia do seguinte: se seu pai venceu na vida e ele trabalhou muito, trabalhe muito também. Trabalhe muito você também. Questão tensa também isso aqui, hein? Mas quando eu digo eu te peço para comprares a casa, é direta. Eu te peço, tu compre a casa, né? Eu te peço que compre a casa. Mas não duvidaria se a FGVEX viesse aqui, ó, com a letra D. A do Bola de Fogo é a letra E, porque a interpretação para mim é essa: trabalhe muito você também, que você vencerá na vida. Tá bom? Beleza? Vamos lá, que só faltam 12, 13, 14, 15, 4. Vamos ver aqui o que a gente tem. A frase abaixo que mostra uma forma verbal inaceitável em relação à norma culta da língua portuguesa é: se você requerer o diploma, ele lhe será dado. Perfeito, porque requerer é um falso derivado, tá? Requerer não vem de querer. Então não é requiser. Inclusive, muita gente se engana. Se você dispuser do dinheiro, vem do verbo pôr. Se você puser, se você dispuser. Se você vir o filme, perfeito, ó, não é ver, tá? O futuro do subjuntivo do verbo ver é vir. Se você intervier na discussão, ela termina. Perfeito também. Porque, ó, intervir vem de vir. Não de ver, tá, gente? Se você dizer a verdade, será melhor para todos. Aqui é a nossa resposta, porque no caso é se você disser a verdade, o dizer aqui não serve como futuro, é disser. Beleza? Então aqui, ó, Bola de Fogo, respostinha, letra E. Não vejo como a FGV pode inventar alguma coisa diferente disso para mim aqui, ó. Para mim, letra E, de prima, de primeira. Fechou? Questão... Cadê a 12, gente? Oxe, pulei a 12. Eu vou botar a 12 no final aqui, vou fazer aqui um processo, tá? Relaxa que eu faço aqui uma mágica. Questão 14, vamos ver o que a 14 diz, ó. Compare essas duas frases. Abaixo. Dê-me aquela caixa. Me dá aquela caixa. A segunda frase mostra o seguinte efeito em relação à primeira. Presta atenção, ó. A segunda mostra o seguinte efeito em relação à primeira. Atenuação do valor de formalidade, para mim, é isso aqui de primeira. Se tiver uma outra resposta, meu amigo, aí é droga. Por quê? Opa, B não, perdão, A. Por que aí é droga, Bola de Fogo? Exatamente porque o que vai acontecer? Nós vamos ter a ideia de a ênclise, que é do Deme, é formalíssima hoje. É formal, tá? ênfase na ideia de ordem? Não, porque mudou só a pessoa. Supressão da polidez? Não, polidez é educação, tá? Polidez é a mesma coisa de educação quando o assunto é linguagem. Suavização da ideia de pedido? Eu acho até muito mais forte. Realce da ideia de tempo presente? Não. Para mim é a atenuação do valor de formalidade. A próclise em início de período, ó, a próclise em início de período é menos formal. Menos formal. Certo? Então, Bola de Fogo vai na letra A de boa. Tudo bem, pegou visão. Vamos para número 15? Vamos lá. Número 15, o que nós temos?
Vamos dar uma olhada, ó. Observe a seguinte frase. Não cheguei a assistir o início do show de final de ano. Ou seja, o verbo assistir aqui está no sentido que a gente comumente usa como ver, mas é a mesma coisa de presenciar. A gente anda preferindo presenciar, que é a mesma coisa de ver, tá? A frase abaixo em que o verbo assistir é empregado no mesmo sentido, que mostra a frase acima é... Cara, sério, tipo assim, eu não sei por que a galera continua insistindo com o verbo assistir. Vamos mudar um pouco o verbo, bota a questão de regência diferente, mesmo a FGV nesse caso aqui. Bebe comigo aqui, ó. Não assiste a você o dever de estar presente, ou seja, não compete a você. Você não tem esse direito, certo? Então não serve. O professor deve assistir a todos os alunos. Eita, e agora, bola de fogo? Deve assistir todos os alunos. Pelo contexto, é ajudar. Até porque essa preposição ocorre por culpa do todos, tá? O todos é todo cheio de frescura. O avô sempre foi assistido por todos os netos. Para aceitar a voz passiva, tem que ser ajudar mesmo. Não se pode assistir parado a uma agressão dessas, ó. Assistir a uma agressão dessas parado. Perfeito. Nossa resposta aqui, concordando com o Bola de Fogo que mandou, é letra D. O médico lhe assistiu nos últimos momentos. Lhe ajudou. Não ficou olhando, né, gente? Aí o contexto é que vai ajudar. Ok? Qual é o problema aqui? É esse lhe, né? Porque esse lhe é um objeto indireto. Então causa para muitos uma dúvida. Mas não se pode assistir parado a uma agressão dessas, não se pode presenciar parado. Então, na minha opinião, realmente, letra D. Eu ia deixar sem a 12 para vocês ficarem comentando. E aí dá mais view, mas eu vou fazer aqui. Vamos lá. Na frase, infelizmente, meu amigo se esqueceu de dar o aviso da entrevista para o pobre Marcelo. Cruzam-se duas funções da linguagem que são referencial e fática? Não, porque não tem uma explicação. Presta atenção, ó. Não tem uma explicação e não tem aqui um teste de canal. Ok? De canal. Conativa, ou seja, tenta convencer alguém. Eu acho meio estranho isso aqui, né? Mas ok, vamos ver o que a gente tem aqui, né? Metalinguística não tem, porque, nesse caso, não tem o quê? Se esqueceu de dar o aviso da entrevista para o pobre Marcelo, infelizmente. Infelizmente, talvez seja o conativo aqui, ó. Vamos entender como sendo o conativo? Por quê? Exatamente por ser uma opinião, né? Tem um juízo de valor envolvido nesse... Conativo não, perdão, gente. Conativo, tá? Tem um juízo de valor envolvido aqui. Então, faz sentido, ok? Metalinguística e referencial. Não tem metalinguística, porque não tem explicação, né? Metalinguística é língua que explica língua. Língua que se explica, né? Eu acho que a melhor mesmo é a letra D de dado, tá? Porque eu não consigo identificar nenhuma noção fática aqui de dar o aviso da entrevista para o pobre Marcelo. O pobre também é uma conativa aqui, né? É onde é que estaria a emotiva, que é a primeira pessoa? No meu amigo, né? Se esqueceu de dar, ok? Essa questão aqui, ó, estranha, tá? Porque eu não consigo encontrar fática, que é esse teste de canal. Não consigo encontrar metalinguística, que é a língua que explica. Então, por eliminação, ainda que eu não concorde tanto da emotiva, porque a emotiva mostra emoções, literalmente, mas eu acho que a FGV considerou, só por ter a primeira pessoa, já considerou como emotiva, então não tem para onde discutir. Se você chegou até aqui, já sabe, né? Ó, se inscreve se você ainda não fez. Entra no grupo que vai voltar. Vou voltar com o grupo, tá? Pode deixar. E faz o quê? Prof. Wagner Santos. Segue lá que sempre tem coisa boa. Bora que só bora. Bora que só bora. Um beijo e um queijo. Valeu demais, galera. A gente se vê por aqui. Vamos junto? Vamos junto e misturado. E se liga que logo, logo a gente está de volta aqui com muitas coisas, tá? Bora que só bora.